Meus queridos Antônio e Meftone, tema de hoje, está desempregado. Gente, que desafio, né? No Brasil são 12, 13 milhões de desempregados. E aí, gente, a gente vê tanta coisa, as pessoas falando em relação a isso, como lidar com o desemprego, como a gente pode fazer para poder sair dessa, ainda para nunca nem entrar. Mas eu entendo que existem fatores que são alheios à sua vontade. Ou seja, ninguém tá parado, desempregado porque quer. Tema do vídeo de hoje seria o que não pensar enquanto se está desempregado ou trabalhando. Vamos lá, gente. Primeiro, quais são os clichês? Clichês é aquilo que todo mundo fala como se fosse uma verdade única e absoluta. Ah, se você trabalhar pra caramba, você vai conseguir tal posição. Ah, se você fizer tal curso, você vai conseguir com certeza aquela oportunidade. Ah, se você... Gente, não é que esteja errado essas posições, não é bem assim. Mas vamos entender o seguinte, que quem está desempregado hoje, com certeza grande parte das pessoas tem atualmente nível superior qualificação. Então falar que a pessoa está desempregada porque ela não tem qualificação ou porque ela não se esforçou o suficiente já é meio complicado, porque há esforço sim, há força de vontade sim, mas o que não há é chances e oportunidades para todos. Então, primeiro, educação. Educação é importante? É importante. Mas falar que somente educação vai te garantir um bom emprego? Complicado, porque não é somente isso. Se você for ver as estimativas em relação a nível superior, no Brasil isso elevou muito. A gente tem o ProUni, tem programas de bolsas, enfim, coisas que fizeram hoje em dia a faculdade, a universidade ficar bem mais popular e acessível para muito mais gente que antes. Se você for ver 10 anos atrás, 20 anos atrás, tinha muito menos pessoas com nível superior que tem hoje. Sendo assim, com certeza o fato do desemprego de hoje não é por falta de educação, não é por falta de pessoas capacitadas, porque a gente tem. Já repararam vocês que sempre falam assim, nossa, não é que tem desemprego, mas é que existem falta de pessoas, de profissionais capacitados e para vagas para ganhar 10 mil, 20 mil, gente, particularmente eu nunca vi isso. Assim, se vocês souberem, põe aqui embaixo, me expliquem, porque particularmente eu sempre vi pessoas que correm atrás em várias funções e se especializar ao máximo para atender tais vagas. Às vezes aquilo que, caramba, física quântica, matemática, história, com certeza tem alguém que sabe, com certeza tem alguém que se esforçou para chegar até aquele nível de raciocínio, entendeu? Então, às vezes, falar aqui, porque o mercado, eu acho que é muito culpar o profissional e deixar tipo, o mercado como sendo um lugar inacessível, não é bem assim. As pessoas já entenderam que tem que se qualificar, que tem que estudar para conseguir alguma coisa. Então, acho que falar também que é por falta de pessoas capacitadas não é verdade. Seria muito mais por falta de chance do que de pessoas. Porque o que mais tem é gente que estudou. Outra coisa, fiz aqui minha listinha. Um bom trabalho, ser reconhecido. Oi, como é complicado falar isso. Gente, uma coisa que eu aprendi trabalhando é o seguinte, o bom trabalhador é reconhecido, infelizmente nem sempre. Às vezes, puxa na sua memória, nos empregos que você já teve, amigos seus, bons profissionais, você mesmo, gente, todo mundo que se esforçou realmente, que era aquele que batia a meta, era aquele que se esforçava, foi aquele que foi contemplado quando houve uma chance para um cargo de promoção, para uma oportunidade de viagem, bonificação, foi ele. Sim e não, é muito relativo. Sabe por quê? O nosso trabalho, o meu trabalho aqui no YouTube, como qualquer outro, dando um exemplo no caso, tem que ser visto. Por exemplo, o meu vídeo no YouTube, alguém tem que ver. Se eu fizer um vídeo aqui e ninguém vê, não importa o que eu fiz, o que eu falei, o que eu mostrei, não vai dar certo. É a mesma coisa com vocês no escritório, numa sala de aula, um professor, numa fábrica. Se o seu trabalho ninguém vê, não vai acontecer, porque as pessoas têm que ver que você existe primeiro e ver que seu trabalho é feito primeiro para que possa realmente acontecer. Então, eu entendo que é muito mais exercitar a sua visibilidade no local de trabalho do que achar que somente um bom trabalho vai fazer acontecer alguma coisa, porque é relativo, entendeu? Eu entendo que eu tinha amigos meus que falavam onde eu trabalhei que você tem que ser visto. Eu acho que é verdade, sim. É um bom profissional escondidinho na salinha dele, ele pode fazer uma excelente função. Mas dentro de uma empresa, uma cadeia produtiva, existem vários braços, vários departamentos, várias pessoas. E o resultado final, ele é muito único, homogêneo. Então, se você não compreender quem é a pessoa que fez parte ali atrás, decisivamente, no sucesso daquele resultado final, como que você vai conseguir ser contemplado pelo seu esforço, se você se esforçou mais que outros? Então, visibilidade, você tem que ser visto, você tem que fazer um trabalho e tem que pegar isso que você fez e fazer o famoso marketing pessoal. Gente, marketing pessoal é uma frase que eu ouvi essa frase
há muito tempo atrás. Eu não entendi como que funcionava marca pessoal. É simplesmente, você fez um excelente pastel, um excelente pão de queijo, uma boa coxinha, um bom brigadeiro, agora é hora de vender. E é verdade. Você fez um excelente trabalho em relação à venda, bateu a meta, você conseguiu... se você é um comprador, economizar pra caramba pra sua empresa. Se você é um programador, criou um algoritmo, um programa maravilhoso, conseguiu gerar um resultado maravilhoso para sua empresa, saiba vender o que você fez. Saiba pontuar que quem fez foi você. Sabe por quê? Porque se você não falar que você que fez, que você quem criou, com certeza vai vir alguém falar por você e não te apontar como sendo responsável pelo sucesso, não. Às vezes você fala aquele que fez. Então saiba vender, saiba projetar aquilo que você fez para que as demais pessoas possam ver, porque é importante ser reconhecido, entendeu? Outra coisa, empresas grandes, que é sinônimo de sucesso, não necessariamente. Preste atenção, uma pessoa numa sala de aula com 10 alunos, uma pessoa numa sala de aula com 20 alunos, uma pessoa numa sala de aula com 30 e assim sucessivamente. Uma pessoa com 40 alunos, 50, 60. Aonde você acha que é mais fácil ver você? Na turma que tem, ou você ser chamado como representante de turma, ou você receber alguma honraria, alguma coisa. Na turma que tem um só, que tem 10, 20, 30, 40. Meus queridos, quanto mais gente, mais competição. Então você achar porque você automaticamente entrou numa empresa com muita gente e que você só por isso, só por estar naquela grande multinacional, é sinônimo de sucesso, não necessariamente. E não quer dizer que você não vai ter que trabalhar mais ou o dobro ou o triplo, tanto para se manter naquela vaga, como para você poder projetar o que você fez. Então, às vezes, cargos menores, não cargos menores, mas assim, empresas menores, com um quadro mais reduzido de funcionários, é até mais fácil você conseguir ser visto, porque é menos gente. Agora, a empresa grande, ela te dá um desafio de você tornar seu trabalho visível. Então, acaba que você tem que fazer mais para ser visto. Então, acaba que essas facilidades que a gente pensa que a gente vai ter no local de trabalho, que a empresa grande te dá, cada vez mais se dissolvem, até porque a gente está vivendo um momento de flexibilização do quê? Das condições sociais do trabalho, ou seja, das condições trabalhistas. Sendo assim, o trabalho por si só, ele não está no momento de tanta valorização. Então a gente tem que fazer por onde o quê? Que o nosso trabalho consiga ultrapassar isso e a gente possa ser visto. Outra coisa, vamos lá. Colega de trabalho. Queridos, que relação complicada são os nossos coleguinhas de trabalho. Primeiro, eu faço para vocês uma pergunta. No trabalho, existem amigos? 5, 4, 3, 2, 1, respondam não. Dificilmente. Sabe por quê? Ambientes de competição, ambientes no qual existem oportunidades, no caso, oportunidade, para várias pessoas, é muito complicado contar com o fator amizade, porque todo mundo quer crescer. Todos querem um carro, uma casa, roupas bonitas, viajar, mas, cara, as oportunidades são escassas. Sendo assim, é o famoso salve-se quem puder. Então, confiar em pessoas para o local de trabalho, chamar de amigas, eu entendo que é um momento difícil. Não que não haja, mas eu entendo que a gente tem que ter um senso crítico para saber quem realmente é o nosso amigo e saber quem realmente é uma pessoa que a gente tem que ter um cuidado maior em lidar. Outra coisa, não confundam isso que você vai ter uma relação desarmônica no local de trabalho, que você vai questionar, brigar, não é assim. Aprenda a usar a chamada inteligência emocional. Inteligência emocional é o seguinte, queridos, é aquilo que vai determinar se você vai ter um sucesso quanto gestor, como um participador de qualquer equipe, um fracasso. Sabe por quê? Nós, como seres humanos, temos dias e dias. Dias que são maravilhosos, dias que são não tão bons assim. Só que a nossa fala, o nosso comportamento, a nossa forma de chegar até o outro, ela tem que ser uniforme. Eu não posso estar falando com você, bom dia, querido. No dia seguinte, bom dia, querido. Não. Ou então, no outro dia, nem falar com a pessoa. Essa forma de lidar com suas emoções de forma inteligente, de forma racional, é muito crucial para um bom gestor. Eu vi uma frase esses dias, há um tempo atrás, em relação aos gestores da Apple, aos gestores de comunicação da Google. Hoje em dia o gestor é aquela pessoa que favorece o fluxo de informações, não é só quem barra a informação, entendeu? Geralmente a pessoa que não é um bom gestor, ou então uma pessoa que não tem aquela
confiança no que faz, ele tende a barrar as pessoas e impedir que as pessoas possam ter uma liberdade para se expressar. Porque acaba que ele não tem capacidade por si só de administrar ideias opostas, então o que ele faz? Ele barra. Sendo assim, cada vez mais, essa forma de saber lidar em sociedade, em público, em equipe, se torna essencial para quem quer crescer como profissional, em equipes, enfim, no modo geral. Então, queridos, a inteligência emocional é essencial para quem quer chegar adiante, ou seja, você tem que saber se expressar, se comunicar, falar. Outra coisa, apresentações de projetos. Meu bem, você fez um bom projeto, criou um bom projeto, você vai querer passar isso para frente, saiba mais uma vez de vender o que você fez. Então, nesse sentido, essa inteligência emocional é muito importante, porque você vai ter depois que provar para os outros que aquilo que você trabalhou por semanas, por meses ou até por anos é viável, é interessante. Então, essa forma de se expressar, de colocar de maneira concisa, reta, autoexplicativa, esse projeto é essencial. Então você tem que controlar essas emoções. É claro que a gente, como ser humano, tem dias e dias, mas acaba que você cumpre um papel. Já reparou onde a gente está? Como profissional numa empresa, você é o profissional. Como estudante, você é o estudante. Como em qualquer lugar, você cumpre um papel. E na empresa, as questões pessoais, quando vão muito à frente desse papel seu como profissional, elas são mal encaradas. Então tente focar no seu lado profissional para evoluir. Outra coisa, para fechar, crise, meus amores, crise para pobre sempre teve. Infelizmente, nós, não tem acesso a todas as oportunidades que deveríamos ter. Sempre você vai ver questões de falta de oportunidade de trabalho, ou desemprego, ou tudo isso. Nesse ano, os bancos tiveram um crescimento, tiveram um lucro maior do que nos últimos 10, 20 anos. Tá entendendo? Crise para quem? Então, não se deixe abater pela ideia de crise, não se deixe abater pela ideia de que você não tem oportunidade, porque hoje é assim, não. Sempre foi difícil, mas sempre houve vontade de pessoas que estão dispostas a separar momentos da sua vida para lutar e não desistir e que chegar a algum lugar por persistência. Então, eu entendo que o ideal é isso, lutar sem parar, ok? A ideia do canal é essa. Não sou nenhuma pessoa formada nessa parte de recursos humanos. Particularmente eu acho que recursos humanos tem uma função muito difícil, tanto a função de recrutar pessoas como depois de mantê-las no ambiente corporativo, no local de trabalho. Nem sempre eu vejo que o recursos humanos ele consegue dar vazão, e como qualquer profissão tem que ter talento, ou seja, se você foi numa seleção de empregos super qualificado, falou bem, se expressou bem, um bom currículo, não conseguiu a vaga, entenda que o fator humano de erro também existe. Aquela pessoa ali pode ter errado em ter te contratado. Então, antes de você ficar se sentindo super para baixo, sabe, se sentindo inferior, entenda que a pessoa que está à frente daquele processo seletivo pode ter errado. Você podia ser uma opção para a vaga maravilhosa, não conseguiu porque houve um erro interno e saiba seguir adiante. Ou então, faça o exame de consciência, veja o que você errou para na próxima você melhorar, para na próxima você conseguir parar de lanchar, ok? Outra coisa, geralmente recursos humanos tem a fala corporativa para quem já é empregado. Então, o que acontece? Quando você está no emprego, o circo pegando fogo. Lembra que tinha um filme do Titanic? Aquela orquestra que tocava aquela música que o capitão pediu enquanto o barco estava afundando? Nos recursos humanos tem um pouco disso também. O barco está afundando, mas eles sempre vão te dar uma visão, muitas das vezes, uma fala corporativa, que o recursos humanos funciona como sendo uma forma da empresa chegar até o funcionário. Então, vamos saber lidar com eles. Entender que são seres humanos e passíveis de erro, ok? Queridos, se tiver mais interesse por uma parte 2 desse vídeo, se quiserem que eu fale com vocês mais vezes questões sobre essa de mercado de trabalho, sei que não tá fácil, mas se a gente se ajudar e tentarmos ter noção e tomar posse das atitudes práticas para se livrar dos efeitos do desemprego, a gente pode debater e comentar sim, eu acho que é muito importante. Então me dê sugestões, dicas. Esse vídeo de hoje foi uma dica que eu recebi pelo Instagram em relação ao mercado de trabalho. Meu canal tá tão generalista que eu já falei sobre tudo já, né? Mas eu acho que atender o que vocês me pedem é bacana porque acaba que o canal cresce nesse sentido. Então é isso, fiquem bem, não se desesperem, se hoje não deu, amanhã é dia, depois da manhã é dia e a gente luta até conseguir, ok? Fiquem bem.